Então tá, galera, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho justamente sobre mudanças na nossa vida, né? Ainda mais agora, né, que a gente está vivendo esse período de pandemia, eu acho que agora se tornou especialista, na verdade, para falar de mudança, né? Em poucos meses a gente fez tantas mudanças, mas tantas mudanças, né, que a gente nem conseguiu contabilizar, porque foi muita mudança brusca em pouco tempo. E assim também é em alguns momentos da vida, né? A vida é feita de mudanças, né? A gente começa a crescer, a gente já percebe várias mudanças, né? Antigamente era ali uma sala de aula com um só professor ensinando tudo. Ali no sexto ano para frente já começa a mudar tudo, né? Agora são muitos professores, as coisas mudam na escola, as coisas mudam em casa, as coisas mudam na nossa vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo e as coisas vão mudando. E é por isso que eu queria falar hoje com vocês sobre as mudanças, sobre os períodos da vida em que existe transição, em que existe essa mudança. Inclusive, eu acho muito massa essa imagem, que ela vai mostrar aqui para nós, ó, que quem não muda, dança. Eu acho muito massa essa imagem, porque ela é muito real, né? As mudanças vão chegando e conforme as mudanças aparecem, a gente tem que se readaptar, a gente tem que se acostumar agora a novas coisas, né? A novos períodos da vida. Inclusive, por isso coloquei também o caminhãozinho, né? Dizendo que está sujeito a mudanças. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a mudanças na nossa vida. Mesmo que você permaneça morando na mesma cidade até o fim da sua vida, ainda assim você vai passar por muitas mudanças, né? Dentro da sua mente, dentro do seu coração, você vai às vezes começar a ser uma pessoa um pouco diferente do que você é hoje, daqui a uns anos, né? E assim por diante. Então, eu queria falar desse assunto, e para falar desse assunto, a gente tem que lembrar de onde começam as mudanças, né, nos períodos da vida. E a primeira mudança assim que a gente vê de cara na vida do ser humano é quando o bebezinho nasce, né, e você aí que deve ter algum parente já que ganhou bebê, né, que nasceu um bebezinho e você acompanhou, né, o crescimento desse teu primo, quem sabe, desse bebezinho que está aí na sua família, você percebe ali de que é uma mudança muito grande de quando o bebê ele está no colo, ou seja, ele é de colo, né, ele pode ser cuidado sempre, né, você carregando ele, você levando ele para cima e para baixo, você tem que buscar no berço, você tem que tirar do berço, você tem que levar para trocar, você tem que tirar, né, você tem que estar sempre, o tempo todo, carregando aquele ser. Mas chega um momento que ele começa a engatinhar, né, ele começa a dar os primeiros passos, ele começa agora a aprender a se erguer sozinho, e aí você começa a ficar preocupado, né? Você que está ali por perto fala assim, nossa, o bichinho vai cair, né? Então vamos cuidar aqui para não cair, para não bater a cara no chão. Inclusive, eu tenho uma imagem na minha memória de uma fita, né? Porque antigamente não tinha DVD, tinha fita cassete. E na minha família o pessoal fazia bastante filmagem, sabe? E tem uma lá de eu pequenininho, assim, quando eu estava dando meus primeiros passos, e eu fui de cara com a parede, mas foi muito engraçado. Eu tenho essa imagem na minha mente quando eu penso em bebês dando os primeiros passos, né? Aquela filmagem de eu andando ali, de repente eu dei de cara ali com a quina da parede e me esborrachei no chão. Assim é na vida, né? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo, aprendendo o equilíbrio, né? E os primeiros passos, eles vão levar aos demais passos. Então, eles são tão importantes quanto. Olha só, quem não se lembra, né, do primeiro dia de aula? Eu me recordo bem pouco, mas eu me recordo. Eu me recordo que eu cheguei, de que eu percebi que eu não ia voltar mais para casa, deu uma tristeza, né, no coração. Falei, nossa, vou ter que ficar preso aqui dentro quantas horas? E ali a gente já começa a perguntar para a professora, para os coleguinhas que horas são, que horas que acaba a aula, né? Aquela mania de querer saber que horas que vai voltar para casa. Porque não estava acostumado, né? Não estava acostumado com essa nova rotina, não estava acostumado com esse meio em que só tem gente desconhecida, né? Até você começar a criar as amizades. Eu me lembro da minha mãe me levando, né? Chorando, esperneando que não queria estar lá, né? Que queria estar em casa.
E aí ela falou, não, calma, eu vou voltar para te buscar, né? E a desconfiança, né? Então, quando vai embora, a gente abre a boca para chorar ali e fala, nossa, né? Será que volta mesmo? E entrei ali na sala de aula, depois me acostumei e gostei do negócio, né? Não quis sair mais e até hoje estou na escola, né? Então, aí tá, né? Um primeiro momento de uma grande mudança na vida também é quando a gente vai para a escola, né? Quando a gente começa ali a mudar a nossa rotina e começa às vezes até gostar disso, né? Tem uns que não querem nem ir embora da escola. Tem uma outra etapa também que eu me lembro bastante, que eu passei, e de que foi difícil para mim essa etapa aí, ó, a de aprender a amarrar os sapatos, né? Eu me recordo que quando eu era menor, eu tinha as aulas de futebol, né, de futsal, e eu não sabia amarrar meu sapato. Então dava uma vergonha, porque quando desamarrava, tinha que pedir a ajuda de alguém, né? Tinha que pedir pro professor ali, ó, você amarra para mim, ou pro colega que já tinha aprendido, né? Você não tinha aprendido ainda, então dava mais vergonha ainda. Mas tinha que pedir para ele, ó, você não me ajuda aqui a amarrar o meu tênis, minha chuteira, né? E ali então ele ia te ajudando, né? E essa etapa foi sendo vencida até que você aprende, você cria um jeito. Tem gente até que sabe uns 2, 3 tipos de jeito de amarrar um sapato. Então são etapas da vida, né? A gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente vai passando de nível, né? A gente vai dando um level up aí cada vez mais, que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo os nossos aprendizados, a gente vai amadurecendo e agora aprendendo a viver mais independente, né? A depender menos dos outros e mais de nós próprios, né? E mais de nós mesmos. Até por isso que é complicado uma outra fase do crescimento, só baixar aqui para vocês lerem ali, que é uma fase mais dolorosa, que é quando a gente já começa ali, depois que, né, aprendeu a amarrar o sapato, depois que você já passou pelo fundamental, depois que você já se formou no nono ano, que é o que vocês estão fazendo esse ano, e passou-se o colegial, e começa a vida de trabalho, né? E você fala, nossa, não sabia que tinha tanta conta no planeta assim? Não sabia que para carregar meu celular ia tanto dinheiro, né? Não sabia que para lavar as minhas roupas ia tanta água e que se cobra bastante pela água, inclusive. E essas fases eu chamo de fases mais dolorosas, né? São as fases em que as contas chegam e chegam chegando, né, em que a carteira de trabalho é finalmente assinada, então você começa a trabalhar, a vida começa a ficar um pouco mais difícil, afinal de contas, agora a gente não tem mais todo o tempo disponível, e agora o nosso tempo ele começa a ficar menor, né, a gente tem que ir ajustando ele conforme dá para fazer as coisas que a gente gosta, né, e a vida ela começa então, a ganhar um outro sentido, uma outra fase da vida. Inclusive nessa fase aí, existe até uma lista que eu acho bem legal, bem interessante, que é uma lista que é chamada de As 9 Coisas. As 9 coisas que se aprende quando você sai da casa dos pais. E eu acho bem legal essa lista porque pouca gente pensa, né, nessa lista, ou então espera para aprender muitas das coisas que estão nessa lista só depois, né, que vai ter que realmente morar sozinho, vai ter que enfrentar a vida sozinho. E nessa lista tem aqui, ó, a primeira coisa que se aprende, né? Claro que essa lista ela vai variando, né, conforme as pessoas, mas eu criei aqui a minha. Você aprende que, primeira coisa, os utensílios de cozinha, eles não vêm junto com os móveis. Então, né, a gente vai aprendendo quando a gente mora sozinho, quando a gente é independente, que tudo que você tem que adquirir, você tem que comprar, que toda coisa tem o seu devido preço e que tudo às vezes é até muito caro. Você começa a olhar as coisas que para você eram tão comuns, né, que tinha sempre lá na sua casa, que era sempre algo assim, nossa, até meio banal, né? Você nunca parou para perceber a importância daquilo, mas quando você tem que agora tirar o dinheirinho do seu bolso para ir lá e comprar aquelas coisas que antes, né, eram tão comuns no seu dia a dia, você começa a dar valor para cada uma delas, né? Número 2, coloquei ali, ó, existem muitas técnicas para se lavar a roupa. E é claro que tem uma galera que já manja muito disso, né? Eu não manjava tanto, eu sabia só apertar os botões da máquina, mas a gente tem que começar ficando profissional nesse negócio, afinal de contas, se você fizer errado,
vai dar errado lá, né? Sua roupa vai sair manchada, vai sair amarrotada, né? Você vai ter lavado, mas ao mesmo tempo você criou um outro problema, né? Que você manchou a roupa, então peraí. Tem que saber como vai se lavar as coisas também. Não é só jogar tudo lá dentro, apertar o botão e sair correndo. Não. Tem que saber como faz as coisas, tem que colocar as coisas na medida certa, né? Tem que ficar lá vigiando para ver se já terminou. Se já terminou, tem que correr para pôr para estender. Afinal de contas, não vai se estender sozinho, né? Ou você vai, se mexe e faz o negócio acontecer, ou tua roupa vai ficar lá, né? Vai ficar de molho lá, vai mofar lá dentro. Terceira, o lixo não vai embora sozinho, gente. Nossa, isso aí você tem que aprender assim, não tem outro jeito. Não vai embora sozinho, você tem que tirar. Toda semana você vai ter que ir lá, ó, no lixo da cozinha, tirar ele, o lixo do banheiro, vai ter que lavar a casa, vai ter que limpar a casa, né? Que é um negócio assim complexo, porque demora, leva tempo, né? E se você já não tem o hábito, comece, porque daí você vai sofrer menos lá na frente. Aprender a cozinhar. Tem uma galera que já é profissa nisso, né? Tem outros que só no videozinho do YouTube, mas mesmo no videozinho do YouTube, recomendo super. Você aprende demais. Né? Você começa a ver um videozinho ali. Se você não sabe, não se preocupe, você tem internet. Entra na internet, entendeu? Coloca lá os videozinhos que você vai cada vez se aperfeiçoando e você não vai passar fome daqui uns anos, entendeu? Porque vai que, né, você passa no vestibular, passa até em outra cidade, tem que morar sozinho. Como é que vai fazer a sua comida? Quem vai fazer para você? Você vai ter que comprar toda vez? Não dá para comprar sempre. Uma hora ou outra você vai ter que se virar. Então, aprenda desde já. Olha lá, a número 5, né? Se você não manter a sua casa limpa, ninguém vai fazer por você. Então, desde já, começa aí a se policiar quanto a isso, né? Aprender a ter essa rotina no meio do seu dia a dia, afinal de contas, isso aí vai ser uma bênção para você daqui a uns tempos, né? Você vai ter já o hábito de fazer isso sempre. Então, não vai ser aquele negócio assim que parece que é o final do mundo. Nossa, vou ter que parar tudo agora e limpar tudo aqui. Daí você começa a pensar, né? Nossa, vai demorar um tempão. Então, assim, já começa a criar esse hábito. Número 6, quando você fica doente e você mora sozinho, não tem ninguém para te cuidar. Não tem ninguém para te dar sopa, não tem ninguém, sabe, para ficar te medindo a febre. A gente tem que aprender a se tornando mais independente. A gente tem que aprender a ir se cuidando melhor a cada dia. Né? O número 7, ó, você vai ter mais contas para pagar do que imaginava. Né? Tudo a gente paga, tudo, gente. Internet, energia, água, luz, tudo. Então, isso tudo a gente vai amadurecendo com essas fases de transição na vida. A número 8 lá, mobiliar uma casa é mais caro e dá mais trabalho do que você pensava. Né? Enfim, eu te dei essa lista só para resumir na número 9. A independência, que às vezes vocês ficam assim, nossa, não vejo a hora de crescer, né? Não vejo a hora de ter meus 18 anos, de ter meu próprio carro, minha própria casa. Saiba que a independência, ela custa muito caro. E isso, às vezes, é um pouco desanimador, principalmente se você, né, quer ser independente antes da hora certa, né? Antes de você já ter sua faculdade, já ter o seu trabalho. Então, a independência custa caro. Crescer é um negócio que dói. Crescer é um negócio que, assim, é legal? É, mas também dói, entendeu? Tem uma certa dorzinha ali, tem um certo incômodo. E por que eu estou falando nessa dor? Por que eu estou falando nesse incômodo? Porque às vezes a gente fica nessa vibe de, quero ser independente, quero crescer, quero coisas que ainda não estão, né, no meu dispor, ainda não estão na minha realidade. Mas quando a gente chega lá, a gente fala assim, nossa, mas era tão mais fácil a vida antes. Né? Nossa, a vida era tão melhor, parece, né? Quando eu não tinha que pagar minhas contas, quando eu não tinha que depender apenas de mim mesmo. Então, tem muita gente, inclusive, que quando chega lá, tem uma vontade, assim, de voltar, sabe? Vontade de voltar a ter aquela vida mais tranquila, com menos conta para pagar, com menos preocupação, né? Com menos coisa ali que tá sempre deixando a sua cabeça, assim, sabe? Super preocupada, que é os boletos que vão chegar, são as faturas do cartão que vão vencer, né? Das compras que você fez, enfim. Então, galera, aproveite o momento que você está vivendo agora. Esse é um momento que ele não volta mais.
Você só vive ele uma única vez. E por que eu falei disso tudo, assim? Desses períodos de transição, dessas mudanças que acontecem na vida, né? De mudanças boas, mudanças nem tanto assim, mudanças que a gente se acostuma rápido, mudanças que a gente nunca mais se acostuma, né, tão rápido assim quanto as contas, né? A gente sempre vai reclamar. Minha conta é um negócio que ninguém gosta, né? Não importa a idade que você tenha, é um negócio chato e sempre será ter que gastar dinheiro para sobreviver apenas, né? Para ter energia, água, luz, enfim. Mas, galera, eu acho interessante a gente falar dessa transição, porque na nossa vida com Deus também tem transição. Também tem mudanças, também tem períodos que são mais tranquilos, períodos que a gente está crescendo, a gente está dando os primeiros passos, períodos que a gente já está mais maduro, né? Períodos que a gente agora já sabe melhor o que fazer, já consegue até cuidar de outros. Assim também acontece no cristianismo. E é por isso que lá em 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, vai dizer o seguinte para mim e para você, ó. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora o podeis. Olha só, a gente tem um texto da Bíblia em que ele está dizendo o seguinte: olha, eu não consigo dar algo mais sucinto para vocês, dar algo mais pesado assim para vocês de conhecimento, porque vocês ainda são bebês espirituais. Então, nesse texto, a gente identifica que na vida com Deus existem etapas também. Existe a etapa do bebê espiritual, ou seja, a pessoa que ela começou a caminhar do lado de Cristo há pouco tempo, então ela está aprendendo as coisas devagar, ela está aprendendo as coisas no seu certo tempo. Então, para essa pessoa, você não consegue, sabe, assim, eu quero te mostrar coisas da Bíblia assim muito profundas e tal, e quero que você já saiba tudo de profecias e disso. Não, de forma nenhuma. As coisas são graduais, as coisas vão acontecendo como se tivessem escadinhas. A gente vai subindo degrau a degrau, dia após dia. E é por isso que ele falava: eu não posso dar o alimento sólido ainda, né? Vocês ainda não têm condições de recebê-lo. E assim é na nossa vida com Deus. Deus, às vezes, ele olha para a gente e ele pensa: olha, meu filho, eu queria te falar tanta coisa, mas ainda você não está preparado para entender. Então, Deus ele trata a gente sempre segundo o nível que nós estamos espiritualmente. Porque conforme a vida vai passando e conforme a gente vai aprendendo vários aprendizados com Deus, a gente então vai subindo os degraus, a gente então vai aprendendo cada vez mais e Deus então ele vai nos encarregando missões cada vez maiores para a nossa vida com ele. Queria te perguntar aqui, ó, uma pergunta até já meio retórica, né? Porque já existe essa resposta. Existem pessoas imaturas? E aí você deve estar se pensando, né? Agora, né? Se perguntando, nossa, pastor, uma só não, né? Tem um monte. Pois é. Existe um monte de pessoas que são imaturas, não tem? Tem, a gente sabe que tem, a gente sabe que existe, e às vezes a gente até convive com algumas pessoas que são imaturas em determinada área da vida, ou em várias áreas da vida, né? Quem sabe? Mas fato é que a imaturidade é algo real, é algo que existe. Agora, e cristãos que são imaturos, já parou para pensar nisso? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Será que existe cristãos também que são um pouco imaturos, né? Que eles, quem sabe, tem que dar uma amadurecida melhor, né? Tem que aos poucos também irem crescendo, né, na sua maturidade com Deus. E até por isso, coloquei várias hipóteses aqui para a gente, ó. O que será que define um cristão com imaturo? Tipo, esse cara é muito imaturo com Deus, com as coisas que ele fala, né? Às vezes ele fala o que ele não vive, né? Que é a tal da hipocrisia, né? E realmente, né? Será que a imaturidade do cristão ela se encontra numa falta de comunhão? Né? Será que
assim, você vê uma pessoa e fala assim, cara, você tem que amadurecer na sua fé, porque eu vejo que você não tem sua comunhão, né? E se você não tem sua comunhão, como é que você quer estar forte como cristão, né, na sua crença, né? Se a gente não está sempre ali, ó, em contato com a Bíblia, né, em contato com as coisas de Deus, a gente não está, né, fazendo uso da armadura da fé. A Bíblia mesmo diz que existe uma armadura, né? A Bíblia é considerada como uma espada, né? Enfim, a gente sabe que as coisas de Deus, elas nos protegem das ciladas da vida, né, dos perigos dessa vida, às vezes até de más escolhas, más decisões. Então, a falta de comunhão pode ser um sinal de maturidade no cristão? Eu creio que sim. A hipocrisia também, né, aquela pessoa que ela só fala, mas ela não faz nada do que ela fala, né? Na teoria, ela tem 1 bilhão de discurso bonito, né? Só fala coisa boa, coisa legal, coisa agradável, mas na vida real, na prática mesmo, sabe, não coloca em prática nada daquilo que fala, né? Sempre tem pessoas assim, né? São ótimas de dar pitaco, né? De ficar falando da sua vida, ficar falando o que você deveria fazer, né? De serem os reis da teoria. Mas na vida real, a pessoa às vezes, né, não consegue pôr nada do que ela diz em prática. E o pessoal às vezes que está vivendo em cima do muro, né? Que fala assim, não, mas eu tenho a minha fé, né? Eu acredito em Cristo. Mas aí chega lá os outros amigos, às vezes, que não gostam muito das coisas de Deus, e daí ele fala assim, não, esse negócio de religião é bobagem, né? Ou seja, ele está sempre em cima do muro, né? Ele não se decide, né? Ele finge ser uma coisa com um grupo de pessoas, depois ele finge ser outra em outro grupo de pessoas, né? Ele está sempre em cima do muro, ele não se decide, né? Se ele se mostra como cristão mesmo, em todos os momentos, com todas as pessoas, ou se ele tem vergonha, né, das coisas que ele acredita. Então, com determinado tipo de gente ele age de uma maneira, com outros ele age de outra maneira, né? Será que isso também não é um pouco de maturidade na nossa fé? Até por isso, né, que a Bíblia vai dizer que o início nós somos crianças espirituais. E como crianças, a gente tem que entender que quanto mais a gente andar seguindo os passos de Cristo, mais a gente andar segurando a mão de Deus, mais a gente vai aprendendo a dar os nossos próprios passos. É igual quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta. Você nunca vai deixar ela andar sozinha, sem rodinha, por exemplo, ou sem você do lado. Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a andar perto dele, ele nunca vai deixar a gente sozinho. Ele está sempre do nosso lado, verificando como é que a gente está, né? Se a gente está bem, se a gente já caiu, opa, se a gente já tropeçou. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo com Deus, ele vai aos poucos nos soltando também, né? Como um pai vai soltando o filho da bicicleta ali, ele vai aprendendo a dar os próprios passos também. Até porque significa que ele está amadurecendo, que ele está aprendendo. E é por isso que existe, né, na Bíblia aquele texto lá em Mateus vai dizer que o cristão ele é a luz do mundo, mas ele também deve ser o sal da terra. Com o tempo, conforme a gente vai amadurecendo, com essas transições de períodos, né, de tempo passando, que a gente está andando perto de Deus, a gente vai entendendo que a nossa função nesse mundo é de sermos a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela não é tipo um lugar de tijolo apenas, né? Ela não é um ambiente. A igreja somos eu e você. Segundo o que a Bíblia diz, igreja somos nós. Igrejas vivas, cartas vivas de Cristo. Nós, a nossa vida é um testemunho. Nós somos a igreja. Por isso que também diz lá que quando 2 ou mais estão unidos em meu nome, ali também estarei. Nós somos a igreja. E conforme a gente vai vivendo, a gente percebe que a gente pode ser luz na vida de outras pessoas. A gente pode ser sal na vida de outras pessoas, ou seja, a gente pode transformar a vida de outros um pouquinho melhor. A gente pode deixar a vida dos outros um pouquinho melhor. Eu só fui entender esse texto quando um dia eu estava acampando e nesse acampamento estava muito escuro.
porque a gente foi fazer uma trilha no meio da selva lá, e era de madrugada, era tipo 2, 3 da manhã. Tava muito escuro, e a gente entrou num rio, e eu lembro que teve uma hora lá que eu estava liderando o grupo das pessoas atrás de mim, e eu tinha também uma pessoa na minha frente que estava me guiando, e eu me perdi, e aí eu já não sabia para onde eu ia, se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda, se eu estava reto, me sentia assim, nossa, sabe, queria ao menos ter a luz da lua para me ajudar a me guiar naquele rio. E, gente, é assim que tem que ser a nossa vida com os outros. A gente tem que ser luz, a gente tem que ser uma luz que habilite as pessoas a enxergarem o caminho certo. Tipo, os outros têm que olhar para a sua vida e falar assim, meu, a vida dele é tão legal, né? Ele vive tão perto de Deus que ele está me mostrando que eu também preciso viver perto de Deus. Ou seja, ele está me mostrando o caminho certo. Eu acho que o caminho dele é mais certo que o que eu estou vivendo. É isso que as pessoas precisam ver em nós. E ser sal, né? O que seria ser sal? A gente tem que trazer tempero na vida das pessoas, a gente tem que trazer bênção na vida dos outros, sabe? A gente tem que entrar na vida das pessoas para fazer mudanças e mudanças boas, para tornar a vida do outro melhor, para mostrar para o outro que o nosso jeito de viver, acreditando em Deus, né, tendo a nossa fé, a nossa crença, é algo bom e algo tão bom que pode também mudar a vida dela, pode salgar a vida dela, pode trazer tempero, pode trazer sabor, e um sabor maravilhoso, porque o sabor de Deus, das coisas de Deus, é sabor de alegria, de felicidade. E por isso, o último slide dessa nossa aula de hoje, eu quero que você pense muito seriamente nisso daqui que eu coloquei. Se você não estava prestando muita atenção até agora, pare aí aonde você está, né? Dá uma olhadinha na tela e pense nisso daqui. Gente, o desejo de Deus não é que a gente seja um termômetro. E aí você deve estar se questionando, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Um termômetro? Deus ele não quer que a gente seja um termômetro, sabe por quê? Porque o termômetro, a função dele é qual? Se está frio, o termômetro está frio também, não é? E se está pelando, está muito quente, ele também está muito quente. Ou seja, o termômetro ele vai ficar ele vai se alterar conforme o ambiente em que ele está. Então vamos supor um exemplo de pessoas que são do jeito do termômetro. Vamos supor que você entrou num ônibus. E nesse ônibus tem lá o pessoal ouvindo uma música lá, sei lá, uma música que fala palavras que não agradam a Deus. E você está naquele ambiente, está ouvindo aquela música, daqui a pouco você começa a cantar junto com aquela música. Ou seja, você está ficando parecido com o ambiente que você está. Né? Você está deixando o ambiente que você está fazer mudanças em você. Agora, o que é o termostato? Termostato é um aparelho que existe em que você coloca ele na água e ele vai alterar a temperatura da água. Então, vamos supor que a água esteja muito fria. Você vai lá e você coloca um termostato. O que o termostato faz? Ele vai alterar a temperatura do ambiente em que ele está. Ele vai transformar aquele ambiente que estava frio num ambiente quente. É assim que a gente deve ser no nosso cristianismo. A gente deve ser como termostato, ou seja, a gente não deve se influenciar pelo ambiente que a gente está. A gente é que deve influenciar o ambiente e não ser influenciado por ele. Olha Jesus. Jesus sentava com pessoas pecadoras, mas ele não pecava junto com elas. Ele não deixava o ambiente em que elas estavam alterar quem ele era. Ele não era um termômetro. Jesus ele agia como um termostato. Ele chegava no ambiente de pessoas pecadoras e ele transformava aquele ambiente num ambiente melhor, num ambiente de luz, num ambiente em que, onde ele estava, milagres aconteciam, pregações aconteciam, pessoas se arrependiam, entende? É assim que Deus quer que a gente seja na nossa vida. Então fica a dica aí para você hoje. Não seja um termômetro, seja um termostato. É isso que eu queria falar para vocês nessa tarde de hoje. E também, já que eu falei de ser termostato, saiba que todos os ambientes vão trazer para você várias influências.
Então também não fica se colocando sob bombardeio de influências negativas, afinal de contas, você não é o super-homem. Você é um ser humano fraco, carnal, e agora a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, cuide também dos ambientes que você está, as pessoas com quem você convive, mas foque em ser um termostato. É isso que eu queria te dizer nesse dia de hoje. E queria que fazer então uma oração para a gente fechar a nossa aulinha, para vocês continuarem aí na rotina de vocês dessa quinta-feira. Vamos orar então? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado porque a gente teve aqui alguns minutos para refletirmos sobre o amadurecimento também na nossa vida com o Senhor, na nossa vida espiritual, na maneira como o Senhor acha que seria melhor também da gente viver, influenciando a vida de outras pessoas para o bem, Pai. Que o Senhor nos ajude para que a gente seja uma boa influência também, sempre, para as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente possa, Pai, cada dia mais ser mais parecido com o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém.